Eu gostaria de lembrar a todos que hoje nós iremos fazer o complemento, da palavra que havia sido dada na semana passada. Eu prometo que serei bem breve e objetivo. Só lembrando, nós tratamos da parábola dos talentos, onde o seu senhor chama o seu servo e distribui os seus bens e as suas riquezas. A um ele dá 10 talentos, a outro 5, o outro 2 e apenas 1 talento. E diante dessa distribuição que foi feita a cada um deles, porque o seu senhor iria se ausentar por um bom tempo, mas retornaria. E cada um foi tentar usar multiplicando esses talentos. E ao multiplicarem os talentos, eles se deram por satisfeito. Porém, ao invés de trazer esse talento, em vez de multiplicar o talento e usar o talento, ele achou prudente enterrar o talento, pois tinha medo do seu senhor, achando que o seu senhor era muito severo, muito exigente e que iria castigá-lo com muita dureza, caso ele não devolvesse ao seu senhor o talento que lhe foi confiado. E nós aprendemos que o texto nos ajuda a compreender a respeito do amor revelado em Cristo e as suas, claro, implicações. Também vimos que o serviço a Deus não salva o homem, mas o salvo serve a Deus pela compreensão do amor de Deus revelado através de Cristo. Também vimos que o amor nos ensina em todas as coisas a sermos um bom mordomo de Deus. Então, que as coisas não nos pertencem, a todas as coisas pertencem ao Senhor, e nós somos confiados de administrarmos algumas coisas que achamos que pertencem a cada um de nós, mas na verdade estamos administrando como bom mordomos de Cristo que devemos ser. Não crer em Deus é pecado, um pecado que manifesta em não servir ao Senhor é o pecado da incredulidade. Os dons de Deus, quando usados, não acabam de forma alguma. Eu tenho muito receio de usar os dons e eles acabarem. Na verdade, eles se multiplicam, eles aumentam consideravelmente. Graças a Deus por isso, pois foi assim que o amor de Deus nos alcançou e foi assim, através do amor às almas perdidas, que alguém falou do Evangelho para as nossas vidas. E, por último, dentro daquele texto, o amor gera mais amor. Assim como a fé gera mais fé, a obediência à palavra de Deus produz fonte de virtude que vai influenciando as pessoas e também os lugares. Dessa maneira, nós podemos ver que a palavra nos mostra que, onde quer que estivermos, estaremos implantando o reino de Deus nas pessoas e aquele amor e o reino de Deus será visível nos lugares onde os seus filhos aprendem a respeito da palavra. E o texto que complementa, que eu gostaria de trazer nessa manhã, ele é autoexplicativo, mas ele é muito profundo. Está em 2 Pedro, a partir do verso 1. Quem quiser acompanhar no telão, de repente fique mais fácil. A começar a respeito da saudação. Olha a profundidade dentro dessa saudação. Olha a profundidade do amor de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então Pedro é servo. Ele se identifica como servo de Cristo. Aquele que verdadeiramente aceitou a Cristo, ele se identifica como servo, porque ele entende que Jesus é Senhor. Amém? Na sequência, o que conosco obtiveram fé igualmente, quer dizer, a todos nós que congregamos aqui, que obtivemos igualmente fé, e igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Todas as vezes que nos reunimos, que estamos juntos, compartilhando do seu amor, essa graça de Deus multiplica em nós e através de nós e no meio do povo de Deus. E no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. E então ela se manifesta de diversas maneiras.
Assim como tivemos o louvor, tivemos a escola bíblica dominical, tivemos o precioso café da manhã e tivemos também o nosso momento de oração e de intercessão. E em todas essas coisas, nós sabemos que o seu amor e o conhecimento se multiplica. Que diz mais o texto? Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Queridos, devemos ter uma vida piedosa diante do Senhor. Aquele que é verdadeiramente piedoso é porque conheceu verdadeiramente o amor de Deus. Então devemos ter o coração generoso para a obra do Senhor e para com os irmãos, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quanto mais nós nos ingressarmos na obra de Deus, nos envolvermos com o seu amor e com a sua vida piedosa, mais e mais e mais o Senhor nos livrará e nos distanciará das coisas do mundo e das suas paixões, porque estamos em todo o tempo focados no amor de Deus. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós aumentando, fazendo com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Queridos, nós devemos ser frutíferos. E nós seremos frutíferos todas as vezes que nós não formos inativos. Todas as vezes que nós formos ativos e úteis para o Senhor e no corpo de Cristo, o Senhor multiplicará no meio de nós o seu amor. O seu amor será não só revelado, mas será reconhecido e visto entre nós. Dessa maneira seremos aos olhos de Deus aprovados em todas as coisas. Isso é dádiva de Deus, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Isso significa que ele é literalmente um ingrato. Ele esqueceu o que Cristo havia feito por ele. Ele esqueceu o que Cristo fez em nós e no meio de nós. Então não devemos nos esquecer de praticarmos a sua palavra em todas as coisas, porque sendo assim seremos cegos. Amém? O que diz mais a palavra e para encerrarmos? Por isso, irmãos, procurai com diligência. Isso significa com atenção, com cuidado, dedicação e perseverança. Cada vez maior. Confirmar a vossa vocação e eleição. O que nós fizemos na semana passada? Não foi distribuído a cada um uma tarefa específica devido aos seus dons e talentos? E a todos não foi feita uma unção para que esses talentos sejam não só confirmados, mas sejam multiplicados e que eles sejam instrumentos de Deus para a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Jesus Cristo que se reúne aqui? Então é isso que devemos fazer com diligência, com atenção e dedicação, lembrando que cada um de nós trabalhamos para o Senhor e ao nosso Senhor iremos apresentar o que Ele havia nos confiado. E que sejamos multiplicadores em nome de Jesus. Em seguida, vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis
em tempo algum. Tem hora que ficamos tão preocupados em não nos tropeçarmos e esquecemos de ser úteis e ativos na obra de Deus. Por sermos ativos e úteis na obra de Deus, é que não tropeçaremos, pois estaremos ocupados com o Senhor e na sua obra. Então, eu aceito com certeza a palavra que é dita: cabeça vazia, oficina do diabo. Com certeza. Inativa a cabeça não fica. Ela vai produzir ou para o bem ou para o mal. E aqui, se escolhermos o bem, seremos ativos e aprovados pelo Senhor, e o Senhor nos livrará de tropeços. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, essa palavra tem um peso muito grande. Vamos ter atenção, pois desta maneira, quer dizer, de acordo com tudo que foi dito anteriormente, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de Deus. Queridos, o reino de Deus, conforme a palavra, é tomada por esforço. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Então nós temos que ser como a noiva prudente. Nós temos que estarmos prontos em todos os momentos. O Senhor virá como um ladrão que não avisa e que ninguém sabe a hora. Mas nós devemos estar prontas. Prontas como noivas. Nós devemos estar prudentes, preparados em todo o tempo, para que o Senhor não nos pegue desavisados. Em nome de Jesus. E que vivamos o verdadeiro amor. E que experimentemos todos a verdadeira piedade que existe em Cristo. Perseverando em todo o tempo, para que os nossos pés não tropecem. E que sejamos ricamente abençoados como corpo de Cristo. E fortalecidos na força do seu poder. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Não sejamos ouvintes. Se cada um de nós apenas ouvimos e não praticamos, seremos cegos, como diz a palavra. E viveremos tropeçando, como também diz a palavra. Mas que sejamos todos nós aprovados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e único Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a vida da Igreja de Jesus Cristo, sobre toda a face da terra. E a Igreja que se reúne aqui, até a volta do nosso Senhor e Rei Jesus. Ó Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.